Então, vou dar aqui meu boa noite a todos os irmãos. Tem alguns que estão chegando agora. Nós estamos na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 15 de junho de 2021. E nós vamos fazer a leitura do nosso preparo. E eu vou pedir, ou não, eu mesmo vou fazer essa leitura, me ver agora, eu mesmo fazer essa leitura aqui. Então, eu vou abrir o Evangelho de Jesus, Evangelho segundo o Espiritismo. O Cristo Consolador, capítulo 6, o jugo leve. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo vem ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei, por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus e aos amigos espirituais, a oportunidade que todos nós temos de nos encontrar aqui na casa de Francisco, que é a casa de Jesus, para mais uma noite de estudos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais. Senhor, abençoe a cada um de nós. Te pedimos que Ele equilibre as nossas energias, fortaleça a nossa fé, nos auxilie na nossa caminhada, para que cada um de nós tenha a oportunidade de aprender e crescer um pouco mais. E te pedimos também sempre, Pai, que por acréscimo de misericórdia, ampare aqueles todos que sofrem, e no momento são muitos que estão sofrendo. Então, sabedores de que teu coração é magnânimo, temos a certeza de que todos aqueles que se encontram agora em aflição estão recebendo, Senhor, a visita da espiritualidade amiga, o abraço do Mestre Jesus, e assim receberão o consolo, o esclarecimento que tanto necessitam. Que a tua paz, Senhor, habite em nossos corações e que nós possamos também buscar tornar a nossa casa um templo de Deus. Obrigado, Pai amado, e abençoe-nos hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bem, meus irmãos, estamos aqui para mais uma noite de estudos, como eu disse antes, e hoje recebendo a nossa irmã Carmen Matos, trabalhadora da Casa de Bezerra de Menezes, que fará o nosso estudo da noite de hoje, e o tema é escândalos. E esse tema, da qual ela vai fazer o estudo, está no livro O Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Anjos. Então eu passo a palavra para a Carmen, ela tem até 8h30 para fazer a palestra. Se precisar de mais uns 10 minutinhos, pode ir até as 20h40, não tem problema nenhum, tá bom? Que Deus te abençoe, Carmen, e que possamos aproveitar essa oportunidade para aprender um pouco mais. Obrigada. Então, é gratidão à Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, assim como a todas as casas aqui representadas, essa oportunidade de estudo. E no outro dia eu vi uma pessoa falando uma coisa que eu achei perfeita. Quando a gente está na nossa tribulação, na nossa vida, nos problemas, vai para lá e vai para cá, resolve uma coisa, resolve outra, é como se a gente estivesse num deserto. E quando a gente se reúne para falar de Jesus,
a gente chegou no oásis, chegou na consolação, chegou nesse pão espiritual, bebemos aquela água que será o nosso remédio para dar continuidade na nossa vida. E assim, quando a gente se reúne para falar de Jesus, a gente chegou no oásis. E o preparo foi perfeito. O Cristo Consolador: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É exatamente isso. É o oásis quando a gente chega a falar de Jesus, esse conforto que a gente precisa, esse alívio, porque, como Jesus falou, nós estamos sobrecarregados. Não é carregados, a gente aumenta a carga. Com as nossas dúvidas, a nossa falta de fé, a nossa falta de paciência, a nossa falta de caridade, tudo isso faz com que nós nos sobrecarreguemos. E assim como nos estudos anteriores desse dia, né, que foi maravilhoso para nos fortalecer cada vez mais nessa nossa vida, que sabemos que temos coisas a reabilitar, que temos coisas a resolver, que temos situações que são boas para nós nesse momento. Só um instantinho aqui. Meu cachorro está entrando aqui, dá licença. Você quer escutar o estudo também, né? Tá bom. Tá bom. Desculpa aí, gente, que o bichinho estava aqui. Então, minha gente, é isso mesmo. Nós precisamos chegar a esse oásis, nós precisamos desse sorver, desse pão espiritual, dessa luz que nos ilumina e que nos dá força para a gente continuar. E esse capítulo que a Joana de Ângeles nos traz, à luz da psicologia profunda, que ela faz essa análise psicológica, é muito interessante para nós nessa condição que nós estamos aqui reencarnados. Né? E para iniciar essa nossa reflexão, eu vou pedir licença aí para vocês, que eu vou abrir o ecrã, eu acho que vai dar tudo certo. Está dando certo. E aí a gente vai ter algumas partes dessa obra para facilitar um pouco a compreensão. Então, aqui, primeiramente, esse negócio está atrapalhando aqui um pouco, né? Primeiramente, a gente vai ao dicionário para saber exatamente o que significa essa palavra. Porque quando a gente fala escândalo, a gente faz uma dimensão muito grande a respeito dela. Né? Aí o escândalo da Lava Jato, o escândalo de Mariana com a barragem, né, que rompeu, o escândalo da pandemia, por exemplo, que nós estamos vivendo nesse contexto aí. Está atrapalhando essa tarde aqui ou não? Não? Tá bom. Não, está tudo bem. Tá bom. Então, nós vamos ver aqui no dicionário Novo Testamento grego o que significa essa palavra. Né? Então, ela diz assim: o escândalo é uma palavra proveniente do grego e, segundo pode ser traduzida dentre outras possibilidades, como tropeço ou obstáculo, no sentido de que um escândalo é tudo aquilo que faz alguém cair, tropeçar, ou impede o avanço de seu crescimento ou aprendizado. Então, etimologicamente falando, o escândalo é algo que leva uma pessoa à tentação, então a prejudica. Então, a gente vai falar desses escândalos não tão grandiosos, né, como a gente imagina. Nós vamos falar de nossos escândalos, de nossos tropeços, das tentações que nós envolvemos por causa das nossas imperfeições. Aí a gente lembra a oração que a gente dita sempre: não nos deixais cair em tentação. É o que a gente pede ao Pai. Mas muitas vezes a gente cai na tentação. E o principal que a gente tem que entender
é o que acarreta esse nosso tropeço, essa nossa escorregada. O que acarreta? Quais são as consequências? E aí eu vou contar uma historinha para vocês, que ela começa num vilarejo. E alguém, por inveja ou por maldade, que seja, levanta uma calúnia sobre um morador. E o alvo dessa calúnia, essa injúria, era uma pessoa muito sensível e que ficou bastante prejudicada na sua parte física e mental. E a gente sabe muito bem que quando a pessoa entristece por algum motivo, a pessoa fica magoada, isso acarreta no nosso corpo físico danos que muitas vezes levam a óbito, porque desenvolvemos doenças em detrimento da tristeza, da angústia, do sofrimento. O tempo passou e um belo dia o caluniador estava incomodado com aquilo. E vai conversar com o sacerdote daquele vilarejo. E contou em confissão que tinha sido o responsável e sentia-se culpado por toda aquela situação que estava acontecendo. O sacerdote ficou abismado com aquilo, né? Porque tanto tempo e a pessoa só agora veio falar sobre isso, por que ela já não resolveu antes? Bom, enfim. Mas o sacerdote se ateve à confissão da pessoa. E pensativo, diante daquela revelação, ele ficou pensando qual seria a penitência, qual seria a forma que aquele indivíduo, que aquela pessoa poderia estar refletindo sobre aquele ato. Aí ele falou, num dia de muito vento, estiver ventando muito, você sobe nessa montanha alta aqui no vilarejo e você leva um saco de penas, né? Quando você chegar lá em cima, a ventania, você abre o saco e a ventania certamente vai levar essas penas para todos os cantos. E assim ele fez. Subiu no morro, soltou as penas e elas foram para tudo quanto é canto. Aí o rapaz achou até fácil a penitência, né? Vamos ver agora o que o padre vai dizer para mim. E voltou lá para falar com o padre. Olha, já fiz aquilo que o senhor mandou para eu resolver a questão. E agora? Agora você vai com o saco recolher todas essas penas que caíram por tudo quanto é canto. Aí ele fica abismado, mas como é que eu vou fazer isso? Pois é, meu amigo, assim é a calúnia. Quando ela se propaga, dificilmente ela será apagada, porque ela já atingiu a todas as pessoas, a todas as criaturas, aqueles que julgaram, aqueles que condenaram, aqueles que acusaram a pessoa a quem você caluniou. Aí a gente começa a nossa reflexão a respeito disso, sabendo a repercussão, muitas vezes, de atos pequenos que nós fazemos. É por isso que Jesus fala, o escândalo é necessário, porque as pessoas precisam refletir e acordar com as consequências. E aí a gente vai para a Joana. Deixa eu ver. Aqui. Então ela diz assim, tudo aquilo que violente o equilíbrio, o estabelecido, constitui um escândalo, uma irreverência atentatória, contra a ordem. Como consequência, os efeitos do ato danoso produzem ressonância, desarmonizando o indivíduo e com ele o grupo social no qual se encontra. Então, o escândalo, ele tem uma repercussão muito grande. É assim como se a gente jogasse uma pedra numa lagoa que está tranquila e aquelas ondas vão para tudo quanto é canto. Então, o cuidado que nós precisamos ter com a nossa crítica, com o nosso julgamento a respeito das pessoas e das coisas. E aí, eu não sei se vocês se lembram desse caso, que eu vou contar para vocês, que aconteceu em 1994. Foi numa escola, que se chama Escola Base, em São Paulo. Tá?
num bairro de São Paulo. E os donos dessa escola infantil, bem como motorista, professores, motorista da van, alguma coisa assim, enfim, várias pessoas foram acusadas de abuso sexual. E aí, a queixa foi dada na delegacia da Zona Sul de São Paulo. E os donos da escola foram lá, compareceram à delegacia para saber dos detalhes da acusação. Já nesse momento, quando eles chegaram na delegacia, a imprensa, junto com a polícia, já tinham um abuso, já estavam sofrendo, eles já estavam sofrendo um abuso das autoridades. E nem havia sido, nem tinha inquérito ainda, nem tinha, enfim, nada tinha acontecido para provar que essas pessoas realmente cometeram esse escândalo, vamos dizer assim. E aí, o que aconteceu? Aqui tem a foto da escola. A escola, nesse momento, foi depredada, ela foi fechada, não havia mais criança para comparecer na escola. Enfim, criou-se uma situação completamente desesperadora. Até os jornais colocavam coisas, as manchetes eram Kombi, era motel na escolinha do sexo. Então, repara, a repercussão é igual a essas penas que foram para tudo quanto é canto. Resultado: a credibilidade da escola começou a ruir. A notícia foi veiculada no Jornal Nacional, na Rede Globo, no SBT. Todo dia tinha alguma coisa a respeito dessa situação. E a mídia, no geral, deu essa sensação, esse sensacionalismo. Isso foi em março. Em junho do mesmo ano, o delegado da delegacia, da 6ª Delegacia de Polícia, ele inocentou os acusados envolvidos, porque não havia nada que comprovasse, nenhuma prova, nem indícios, nem nada. Mas aquilo já tinha acabado, né? Aquilo já tinha... a reputação dos acusados já tinha sido manchada, né? As escolas estavam sem a escola, sem a profissão deles, assim como os professores e aqueles acusados. Então, naquele momento, aquelas criaturas resolveram pedir uma indenização. E o governador Mário Covas assinou que os 6 acusados tinham que receber mais ou menos entre R$500 mil para a reparação moral deles, assim como as pessoas envolvidas também. Então, o que acontece com isso? Porque aí a gente pensa, por que esse escândalo? Para que essa situação? E as mães das crianças que fizeram a queixa, nem procuraram reparar, nem procuraram resolver as questões que elas envolveram várias pessoas. Aí a gente pensa assim, o porquê desse escândalo? E aí a repercussão está aí. O caso tornou-se referência obrigatória nas discussões em cursos de direito e jornalismo. Houve um jornalista que escreveu um livro a respeito dessa situação, ou seja, está no currículo de direito e de jornalismo essa matéria sobre esse caso que se tornou notório pela repercussão que ele teve e, na verdade, não havia culpado. Foi uma invencionice. E aí a gente olha para o lado das mães, por que será que elas criaram essa situação? De repente, como nós temos ainda as nossas imperfeições e, às vezes, a inveja, o orgulho, a vaidade nos fazem cair, assim como a definição de escândalo nos diz, nos faz cair nessa tentação, nos faz tropeçar e fazemos coisas que não imaginamos a repercussão que vai acontecer.
no caso das penas que voaram para tudo quanto é canto. Então, o julgamento, né, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa fala, com o nosso olhar, com aquilo que a gente faz com que isso repercute e causa muitos danos. Muitas vezes a gente nem sabe os danos que a gente comete a algumas pessoas por causa do nosso julgamento, por causa da maledicência, a fofoca, né, que a gente fala de alguém. Então, a gente precisa ter muito cuidado disso. Esses são escândalos, não são esses escândalos grandes, são os nossos escândalos pequenos. E aqui, Kardec nos coloca: bem-aventurados os que têm puro coração, nessa lição. E que é preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal. Será que a gente é mal mesmo? A gente é bom, mas a gente ainda tem essas questões da sombra, como fala Joana de Ângeles. É essa nossa mala de equívocos, nossa mala de coisas erradas que fizemos em outras vidas e permanecem ainda no nosso coração e nos fazem praticar esse mal. E aí Kardec continua: os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de prova para outros. Então, todas as situações a gente precisa analisar de duas formas, né? Muitas pessoas estão passando pelas provas e outras necessitam passar por esses escândalos para aprender. Então, quando a gente vê uma coisa dessa, é preciso que haja escândalo no mundo, a gente precisa aprender também com esses erros, com os equívocos alheios, para a gente também não cair. E aí eu me lembro de um caso que houve faz pouco tempo, um oficial bombeiro que atropelou um ciclista. Foi há pouco tempo, não tem muito tempo, não. Ele atropelou um ciclista. Aí eu fiquei pensando assim, será que essa criatura só ficou bêbado nesse momento? Né? Será que ele só foi esse dia mesmo que ele estava bêbado e ele acabou atropelando aquele ciclista? Certamente que não. Porque muitas vezes nós somos assim. A gente sabe que está errado, a gente faz, não acontece nada, tudo bem. Aí da próxima vez, mesmo sabendo que está errado, a gente vê no aplicativo, vê que não tem lei seca, e a gente vai e dirige novamente. E aí não acontece nada. Então a gente diz, como nós somos muito orgulhosos, vaidosos, a gente diz mesmo para a gente: não vai acontecer nada, eu posso, eu já fiz outras vezes. Quantas vezes eu dirigi embriagado e nada aconteceu? E aí, às vezes acontece. Às vezes acontece, causa esse escândalo, essa tragédia. E quantas pessoas, como ela fala aqui, servem de castigo para uns e de prova para outros. Né? As pessoas que perderam os seus entes queridos, e essa criatura que vai ter que se reabilitar. Por quê? Pelos seus equívocos, aquilo que ele causou ao outro. Então, a gente precisa pensar que muitas vezes a gente permanece fazendo coisas que a gente acha que não vai causar nenhum dano, não vai trazer nenhum prejuízo para ninguém, mas às vezes acarreta, sim. E aí, Joana, aqui não. Então, no Livro dos Espíritos, o bem e o mal, para a gente, eu trouxe algumas respostas dos espíritos, né? E eles dizem assim: o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Porque a gente pergunta o que é o bem e o que é o mal. Então, quando a gente faz o bem para todos, é porque a gente está fazendo bem. Porque então a gente cumpre a lei de Deus. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. E aí a inteligência, muitas vezes a gente imagina, a gente pode ver até no dicionário, inteligência não quer dizer acúmulo de títulos, acúmulo de conhecimento. Inteligência são escolhas. Muitas vezes, um lavrador no interior, analfabeto,
ele tem a inteligência da escolha do certo e do errado. É assim que os Espíritos nos dizem. E Jesus disse, vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Ou seja, aquilo que eu não quero que faça para mim, eu não vou fazer para o outro, né? Tudo se resume nisso, e não vos enganareis. Então, não tem essa de dizer que a gente não sabe o que é o bem e o que é o mal. A gente sabe muito bem. É só a gente fazer essa chave aí que Jesus nos disse. Aquilo que eu não quero para mim, eu não posso querer para o outro. Aquilo que eu quero para mim é o que eu devo querer para o outro também. Então, não tem erro. Não tem. A gente, nessa atual condição que estamos, nessa nossa reencarnação, nós sabemos exatamente o que é certo e o que é errado. Muitas vezes a gente desvia, embora sabendo que está errado, que é mal, mas a gente ainda é tentado, né? Como fala, a gente ainda tem essa tentação, a gente ainda escorrega, porque ainda somos muito frágeis, espíritos ainda muito inquietos, e muitas vezes nós escapamos e tropeçamos. E aí, Joana continua essa nossa reflexão. Por constituir um desequilíbrio daquele que o pratica o escândalo, sob o ponto de vista da psicologia profunda, é a manifestação da sombra. Então, é essa mala sem alça que a gente carrega, com as nossas mazelas, com aquilo que a gente arrecadou de outras vivências e que nos fazem, às vezes elas brotam por causa do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. E às vezes, como ela fala aqui, a sombra que permanece em vertiginosa expansão no ser humano, gerando vícios e hábitos mórbidos que levam a desaires, a desgraças, a desvios profundamente perturbadores, já que terminam por afetar aqueles que lhe compartem a convivência, a afetividade. E aí a gente pensa, muitas famílias têm o hábito, né, de os pais, né, têm hábitos de se aproveitar das situações, né? Então, cria um hábito, como ela fala aqui, e um vício, porque tem que levar vantagem em tudo. Eu preciso, né, ser mais esperto, é aquele que dirige no acostamento, é aquele que passa batido, procurando estar sempre na frente dos outros. Isso são hábitos e vícios que a família cria uma cultura na família desse tipo de hábito mórbido, que muitas vezes causa escândalos que repercutem nas gerações e muitas vezes acabam fazendo a mesma coisa. Aí eu me lembro, uma amiga minha me contou um caso que eu achei interessante. Uma pessoa do conhecimento dela tinha a mania de ser esperto, né? Então, quando ia fazer as compras, e a gente sabe que hoje em dia tudo pelo código de barras, mas antigamente você passava no caixa e a pessoa tinha que digitar lá o preço do produto para poder fazer a fatura toda, né? E aí ele sempre se vangloriava, né? Diante desse desvio que ele fazia, ele acabava arrecadando sempre muito mais do que ele comprou, ou seja, do que ele gastou. Então, ele trazia, vamos dizer, comprava 5 biscoitos e trazia 7, porque ele arranjava uma forma de poder esconder e a caixa, muitas vezes, não percebia, porque era muita coisa. Aí, ele sempre fazia isso, era a cultura da família, como a Joana está falando, dessa forma, né, de vício e hábito, que cria às vezes, perturbações que terminam em afetar todos aqueles que convivem. Bom, então, aquilo criou-se um hábito, um costume naquela família. A criança aprendia dessa forma. E aí, os meninos também aplicavam esses golpes, e, enfim, era uma coisa, vamos dizer, aceitável. Era uma coisa ética, digamos assim, né? E aí, era estranho, mas era assim que acontecia. Eles estavam sempre muito espertos, e aquela cultura de processo, né, que
há pouco tempo começou a ser veiculada, você processar as grandes empresas e muitas vezes você ganha. Então, era uma cultura daquela família. E um belo dia, essa família foi assaltada. Né? Foi assaltada, levou-se o carro, varreram a casa toda dessa família, levou tudo, todos os objetos, carro, bens, tudo, tudo, tudo. E as criaturas, a pessoa, né, o dono da casa, a família, ficaram até de mal com Deus, vamos dizer assim, mas como que Deus permitiu uma coisa dessa? E muitas vezes a gente não reconhece na gente aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente está repercutindo em outros. E sabe-se que uma das funcionárias de um mercado que ele fazia, ela foi despedida porque ela depois, no final, que verificam, né, o dinheiro do caixa com as compras que saíram das gôndolas, vamos dizer assim, e essa criatura ficou devendo muito dinheiro em função de uma situação que essa família fazia. E essa criatura foi despedida, e essa criatura era a pessoa que levava dinheiro para casa, o marido desempregado, filhos, aquela situação que a gente conhece. Então, essa situação acabou afetando essa família, e o que aconteceu com essa família? Acabou criando muitas vezes, aqueles indivíduos são punidos, vamos dizer, na própria encarnação. Né? Então, aconteceu esse escândalo que acabou repercutindo, e essa família ficou à deriva, ou seja, perdeu o carro, perdeu os bens, muitas coisas, e se acharam entristecidos ou de mal com Deus porque aconteceu alguma coisa nesse sentido. E aí a gente vê aqui ainda Joana de Ângeles nos falando de uma coisa muito importante, que quase sempre o indivíduo mergulhando na sombra de quem tem dificuldade de se libertar, disfarça imperfeições projetando a imagem irreal de um comportamento que está longe de se possuir, mas que se torna não raro, severo para com os demais e muito tolerantes para com os próprios erros. E aí eu me lembrei logo, quando eu li essa parte de Joana, eu me lembrei logo desse vereador, doutor, né, que hoje está preso, porque cometeu aquele ato que a gente sabe, né, ele e a esposa. Então, exatamente isso, né? A pessoa se disfarça das imperfeições e cria uma imagem real. São os sepulcros caiados que Jesus fala. E a gente, depois que essa criatura se tornou, vamos dizer assim, famosa nesse sentido, e aí outras pessoas que conviveram com ela começaram a fazer as denúncias de coisas que ele já fazia há muito tempo, mas ele se revestia, né, de uma capa, de uma máscara, que ninguém podia imaginar. Como imagina essa pessoa? Mas ele fazia isso. E aí eu fiz uma pequena pesquisa e ele foi afastado do Conselho de Ética que ele fazia parte. Aí eu fui lá pesquisar o que esse Conselho de Ética faz. Aí ele aplica penalidades no descumprimento das normas, e dentre as normas são várias, e eu separei justiça, verdade e respeito. Que coisa! Justiça, verdade e respeito. É exatamente o que essa criatura não é. Não respeita, não é justo e não cumpre com a verdade. Então, repara, quantas criaturas que vemos só porque tem títulos, só porque tem uma carinha bonita, ou tem uma roupa de marca, ou se comporta de uma forma, ou sabe falar muito bem. Muitas vezes a gente se ilude com essa situação e a gente valoriza a criatura, não porque ela é na essência, mas porque ela parece ser. E a gente tem que tomar essas situações e esse escândalo. O que acontece? Por que o escândalo tem que acontecer? Porque tem que acordar outras pessoas do que está acontecendo. Quantas mães com os seus parceiros
e estão alertas agora de situações que poderiam estar acontecendo com seus filhos, né? Com suas madrastas, com os seus padrastos. Então, o escândalo tem que vir, porque nós, como somos ainda muito imperfeitos, nós precisamos do escândalo para poder estar atentos a muitas coisas, né? E aí a gente continua aqui, né, em Mateus capítulo 5, versículos 29 e 30. Se a vossa mão ou o vosso pé é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Não? E aí a Joana nos traz, né, essa questão, né, para que a gente possa entender essa palavra do mestre, que serve até hoje. Serviu naquela época, lá atrás, porque era necessário que houvesse uma palavra dura, né? Mas e hoje, com o nosso conhecimento, o nosso entendimento, a gente pode entender essa mensagem do mestre para nós, na questão da reencarnação, na questão desse corpo espiritual que precisa vir com determinadas limitações, para que a gente possa ser cerceado, ajuda, né? Então vamos aqui a Joana. A matéria não é responsável pelas ações, a que vai ser induzida. Ou seja, não é o corpo, não é a mão, não é o olho, é o espírito. O espírito é que vem com essas distorções, o espírito que vem com essas imperfeições. Mas, quando o espírito reencarna com essa modelagem, né, que facilita, vai facilitar cercear esse indivíduo, que ainda não consegue conter essas impurezas, para que ele não cometa novamente os mesmos erros. E aí a Joana continua, razão, deixa eu ver o que está atrapalhando aqui. Razão porque fortaleza e fraqueza de caráter, de vontade, de ação, pertencem ao espírito e não ao corpo, que sempre refletem a origem de onde procedem. Ou seja, se é um pedófilo, então ele vem sem mão, mas ele vai continuar pedófilo, porque é a mente dele, é o espírito dele, né? Então, o corpo vem modelado para ajudar o indivíduo a criar essas defesas que ele precisa para não errar novamente. Esse é o sentido revolucionário da palavra de Jesus, em torno da necessidade de autoiluminação, para se arrancar o órgão escandaloso, língua, braço, mão e pé. E aí a gente lembra, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 8, na última mensagem, que é bem-aventurados os que têm os olhos fechados, aliás, bem-aventurados os que têm fechados os olhos, é uma lição muito bonita, que quem assina é o espírito de Vianney, o Curadas. E aí, só para a gente situar esse espírito, né, que foi um padre na França, e ele tinha muita vontade de ser padre quando era criança, mas ele tinha uma dificuldade muito grande da intelectualidade. Ele é muito pobre, então ele não conseguia aprender. E a gente sabe que o seminário, os padres têm que estudar muito, e ele precisava saber o francês fluente e o latim também. O francês ele mal sabia, porque na cidade que ele nasceu, falava-se um dialeto. Então, resumindo, essa criatura, ele teve muita dificuldade, mas ele contou com um padre amigo que viu nele uma virtude muito mais importante do que saber o latim, do que saber o francês fluente, né? E aí insistiu com os superiores, e os superiores foram relutantes, imagina, naquela época, até hoje ainda acontece, né? Como é que era e ainda é. Então, é principal que soubesse o latim e o francês fluente. E esse padre, né, o ajudou, e aí eles deixaram o Vianney, né, ir para uma paróquia distante, e é exatamente Ars nesse lugar, por exemplo, Curadas é o padre de Ars, né?
Então, acontece assim, vamos enfiar esse padre num canto aí, porque aí ninguém vai saber dele, ele não vai ter repercussão, porque ele mal sabe falar, então vamos deixar ele escondido lá. E aí, esse padre, como era um puro de coração, né? Então ele não se incomodou, ele foi para lá, para essa cidade, e essa cidade só tinha bordel e só tinha bar, né? Então a situação era caótica, né? A paróquia depredada, enfim, ninguém participava, e ele aos poucos ele foi conquistando aquela população, conquistando aquelas pessoas sofridas, ele foi conquistando a todos com a sua palavra doce, com a sua paciência, com a sua amorosidade, e ele conquistou aquela cidade e modificou aquela cidade. Transformou a paróquia dela em pessoas que frequentavam, pessoas participantes. Então, ele mudou o cenário daquela paróquia. Né? Ele fazia as confissões e ele ficou tão famoso que tinha caravana de gente de tudo quanto é lugar da França para o confessionário com ele. Então, o que aconteceu? Ele, quando desencarnou, como ele curou muitas pessoas da cegueira, então, nessa sessão mediúnica, que acontece aqui, que relata nesse item 20, evocaram o espírito de Vianney porque uma menina que havia ficado cega, eles quiseram fazer com que, pedindo ao padre Vianney, para que ele pudesse curar essa menina da cegueira. E aí ele fala para eles assim, lembrai-vos de que o Cristo disse convir que arrancasseis o vosso olho se fosse mal, e que mais valeria lançá-los ao fogo do que deixar se tornasse causa da vossa condenação. Aí ele continua, há quantos há no mundo que um dia nas trevas maldirão o terem visto a luz. Ó sim, como são felizes os que por expiação vêm ser atingidos na vista. E aí ele explica que as curas que ele havia feito foram Deus que as permitiu, que ele não poderia derrogar de Deus, né, curar alguém que não precisasse ou que não devesse ter os olhos. Aí ele termina, ele fala com a menina, ele diz assim, agora algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentirias. Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua perda. Confia num bom Deus, que fez a ventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for consentido a teu favor, mas a teu turno, ora e ainda mais pensa enquanto tudo quanto acabo de te dizer. E assim ele termina, né, aconselhando essa menina e confortando os pais e a todos, que muitas vezes, que certamente é necessário, às vezes, a falta da visão, a falta do membro, a idiotia, que são reparações necessárias. Né? A gente estudou hoje muito a respeito disso, e é exatamente isso. Quantas vezes nós quereríamos ter alguma coisa, ou seja no nosso corpo físico, ou seja naquilo que a gente acha que precisa ter mais, ou saber mais, ou ter mais, ou ser outra pessoa, mas nós temos o corpo e aquilo que é necessário para a gente passar pelas nossas situações, pelas nossas reparações. Se estamos aqui, nesse planeta de provas e expiações, somos espíritos imperfeitos, estamos na ordem dos espíritos imperfeitos. Então, gente, nós estamos aqui para reparar, ou seja, por expiação, ou seja, por prova, ou os dois, quem sabe. Então, estamos aqui numa oportunidade, e é assim como ela fala, necessidade de autoiluminação, né? Aquilo que nós não temos, aquilo que nós gostaríamos de ter, achamos que era melhor, de repente é exatamente o que a gente precisa não ter. E aí vamos adiante aqui.
Para que os escândalos se tornem conhecidos, as criaturas se lhes tornam intermediárias. E é essas que Jesus lamenta com severidade, porquanto estão escrevendo o capítulo obscuro do seu porvir. Só um instantinho, vou abrir a porta aqui para o cachorro. Ai, desculpa, gente, desculpa. Então, aquilo que a gente faz, aquilo como ela falou aqui, né? A gente está escrevendo o capítulo obscuro do nosso futuro, né? Então, a gente precisa estar muito atento. Quando o indivíduo escandaliza, prescreve para si mesmo consequências lamentáveis, sendo conduzido a percorrer o caminho de volta com aqueles a quem feriu ou enfrentando acidentes morais que foram deixados no transcurso dos seus atos. E aí eu me lembro daquele caso, daquela dona de engenho, daquela senhora que não tratava os escravos com muita rigidez, com muita estupidez, com muita violência, e ela, no momento que ela se ausentou da fazenda, ela, quando volta, descobre que o filho havia engravidado uma escrava. E ela ficou muito danada da vida, não me lembro qual é a obra, né, que tem esse caso. E aí ela fica muito danada da vida, e aí o que ela faz? Ela manda o capataz jogar a criatura no rio, né? E aí, numa outra, é isso que ele está falando, o capítulo obscuro do seu porvir. Então, numa outra situação, numa outra reparação, essa criatura, essa dona da fazenda, ela volta numa situação, né, de muita miséria, de muita penúria, como os escravos que ela teve passavam a seu mano, né? Então, ela vem com muita dificuldade, ela vem com muita pobreza para criar os filhos, para uma situação muito penosa, né? E aí, numa tormenta que houve, inundou sua casa, levou sua casa, o marido consegue salvar as crianças, mas ela morre afogada no rio. Enfim, então, a gente está vendo aqui que é necessária a reparação, é necessário esse reajuste. Então, quando o indivíduo escandaliza, ele prescreve para si mesmo a consequência dos atos. E a gente vê aí, nesse nosso panorama mundial, nesse momento da pandemia, quantos atos que certamente o porvir dessas criaturas, com certeza vai ter algum reajuste, vai ter alguma reparação. E aqui nesse trecho, Joana nos fala a visão da unicidade das existências em uma psicologia superficial. Ou seja, a gente até comentou isso, né? Tem gente que não quer saber dessa coisa de reencarnação, isso é muito chato, isso, sabe, tem que aproveitar a vida, tem que viver a vida, né? Tem que aproveitar das coisas que, quando eu morrer, não vai ter mais nada. Então, é essa visão da unicidade das existências, né? Superficial, que torna absurda a lição do mestre a respeito dos escândalos, bem como outras de notável atualidade, se confrontadas com a doutrina dos renascimentos corporais, que contém a sementeira dos atos e a sua colheita. Ou seja, aquilo que a gente planta, a gente colhe. A sementeira é opcional, mas a colheita é obrigatória. Se eu planto abacaxi, eu não vou colher morango. Então, aquilo que eu plantar, realmente é aquilo que eu vou colher. Se eu planto o mal, eu vou receber o mal. Se eu planto o bem, eu vou receber o bem. E aí ela fala uma coisa muito interessante, nesse outro trecho: um campo não lavrado se torna pasto de miasmas ou de morte. O que é o campo, essa figura de linguagem que ela nos traz, é o nosso território, né, do nosso coração. O que é o campo não lavrado? É aquilo que a gente não planta, não procura remover a terra, é o quê? Essa reflexão que nós precisamos fazer a respeito das nossas questões, né? Então, torna pasto de miasmas. O que é miasma?
são essas energias deletérias. O que a gente pensa, a gente materializa. Pensou, materializou. Então, as nossas questões, né? Aquilo que a gente, o nosso negacionismo, os nossos pensamentos deletérios de inveja, de orgulho, né? De ciúmes, isso tudo fica plasmado nesse ambiente em que nós vivemos e levamos para tudo quanto é lugar, né? Então, um campo não lavrado. O que nós estamos fazendo agora? Esse conhecimento que nós estamos tendo agora, essa lucidez diante da vida, do que acontece com as nossas situações que nós provocamos, né? Então, nós precisamos remover, como ela fala aqui, que está aguardando o arado e o dreno. O que é o dreno? É esse expurgar dessas nossas questões, dos nossos vícios, dos nossos maus hábitos, né? Conforme for o espaço de que se disponha para semear e cultivar. Ou seja, na nossa vida, nas nossas questões aqui. Enquanto o ser humano não se liberta dos prejuízos morais a que se entrega, cabe o lamento do mestre. Ai do mundo por causa dos escândalos, face aos infelizes efeitos que deles decorrem. Aqui a gente traz Simonetti, que ele fala dessas questões, né? Ele traz no livro A Voz do Monte, e desse capítulo Mutilações, ele diz assim: a prática do mal é uma agressão muito pior que cometemos contra nós mesmos. Quando a gente faz alguma coisa para o outro, é como um bumerangue, ele volta para a gente mesmo, né? Precipitando-nos em longos períodos de inquietação e desajuste que se inicia na Terra como decorrência imediata e se completam no plano espiritual. Então, a gente tem uma parte aqui na Terra e a gente completa as nossas penas, os nossos reajustes no plano espiritual também. E aí ele continua, em seu benefício, determinadas limitações físicas, escolha sua ou decorrentes de seus desajustes, e é como falou agora no livro Memórias do Suicídio, essa modelagem do perispírito, desse corpo espiritual, é em relação, né, àquilo que a gente precisa, né, reparar. Então, como ele fala aqui, em seu benefício, determinadas limitações físicas. Aí a gente lembra da menina cega, a gente lembra de situações físicas ou mentais de alguns companheiros, de alguns irmãos, né? Escolha sua ou decorrente de seus desajustes, impedindo de novos comprometimentos. Então, a cegueira, a paraplegia, a surdez, certamente são impedimentos para que o indivíduo não caia novamente no erro, não caia na tentação novamente. Mas não é o corpo, é o espírito. Mas o corpo deficiente ajuda esse espírito a não cometer. Não é que ele vai impedir dele cometer, mas uma falência do corpo ajuda ao espírito a ele reajustar. E aí, como ele fala aqui, a cegueira, a paraplegia, a surdez e muitos outros males físicos surgem assim não apenas como reflexo dos erros do passado, mas como recurso de retificação, destinados a conter e a eliminar tendências inferiores arraigadas no coração humano. Então, a gente percebe que é uma bênção determinadas pessoas, ou até nós mesmos, com as nossas questões, ou às vezes familiares, que vêm com algumas limitações, alguns defeitos físicos, para ajudar nessa caminhada, nessa reencarnação. E aqui, Joana de Ângeles nos traz a chave para a gente melhorar. Então, ela fala assim: ante os desafios mais vigorosos e as situações mais inclementes, não desistir dos ideais de beleza. Não é beleza física, é beleza de virtudes do coração. A amorosidade, a paciência, a solidariedade, o companheirismo. Não ceder espaço ao mal. Não negociar com as sombras,
são as nossas más tendências, permanecemos-se verdadeiro luminoso de consciência reta, decidido. Eis a sua proposta, proposta do Mestre, conforme ele mesmo viveu. Então, esse exemplo, esse roteiro, né? E aí ela continua, sendo o caminho único, aliás, para chegar-se a Deus, não teve outra alternativa senão afirmar: vinde a mim todos que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É assim, exatamente como o preparo nos falou. E aqui, terminando, eu trouxe uma mensagem de Meimei, que ela fala assim: tivestes hoje motivo de reclamar. No entanto, perdoa e serve sempre. Medita e perceberás o problema dos outros. Alguém levantou a voz procurando ferir-te, mas não lhe viste as marcas da enfermidade com que talvez amanhã se recolha à sombra do hospício. Esse passou renteando contigo, fingindo não te ver. Pensa, contudo, que dentro de breves dias, possivelmente buscará em vão esconder os sulcos das próprias chagas. Aquele te furtou, roubando a si mesmo. Aquele outro julga enganar-te, quando ilude a si próprio. Perdoa tudo e a todos, infatigavelmente, ou seja, sempre, porque os ofensores de qualquer condição carregam consigo o remorso, como espinho de fogo encravado no próprio ser. Não permitas, porém, que o perdão seja apenas um som musical nos movimentos da língua. Reflete quantas vezes tem errado também, reclamando entendimento e tolerância, e esquece toda ofensa, recomeçando a servir ao lado de teus irmãos. Lembra-te, acima de tudo, de que perdoando, a bênção de Deus consegue descer até as lutas da alma e que somente perdoando é que a alma consegue elevar-se para a bênção de Deus. E assim a gente termina com esse bálsamo de Meimei, entendendo que estamos aqui nessa vivência, nessa reencarnação, para nos melhorar. Então, que não tenhamos esse movimento de julgamento, esse movimento acusatório, que também nós temos as nossas questões, nós temos as nossas falhas, os nossos tropeços, os nossos equívocos. Que nós tenhamos sempre muita gratidão a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui e, nesse momento, nos alimentamos de Jesus, desses espíritos tão amorosos que nos trazem essas lições, que nos fortalecem e nos dão ânimo para a gente continuar. Então, gente, nós estamos terminando aqui. Eu agradeço a oportunidade desse estudo, que, na verdade, o estudo começa comigo mesmo e a reflexão brava é com a gente mesmo. Que Jesus possa abençoar a todos, que nós possamos continuar firmes e perseverantes na nossa jornada. Então, eu vou parar aqui. Nós agradecemos muito a nossa amiga Carmen, que fez esse estudo desse tema tão importante e está bem de acordo, né, com o que nós estudamos no livro Memória de um Suicida, né, dos escândalos ali que aqueles companheiros realizaram, não é? E agora estão ali precisando reparar, corrigir os escândalos, que nós possamos estar sempre atentos a isso, observando os nossos pensamentos, observando as nossas ações, para buscarmos manter-nos na caminhada do bem, para que assim não possamos ser arrastados pelas tempestades. Porque daqui não sairemos sem antes pagar até o último ceitil, como nos ensinou o Mestre Jesus. Então, agradecemos muito a todos e vamos pedir aqui a nossa companheira Maria Inês para fazer a nossa prece de encerramento, lembrando a ela que na quinta-feira, nossa irmã Maria Inês é que estará conosco fazendo o estudo. Então, pedir a ela que faça a nossa prece de encerramento. Pai amável, Jesus, nosso amado irmão,
felizes e agradecidos pelas palavras que serviram de tanto aprendizado e ensinamento para todos nós. Eu aproveitei até algumas falas para que na minha aula na minha fala, eu possa endossá-las, porque tudo está interligado, né? E que possamos, a cada dia, nos melhorarmos, tentando ser pessoas melhores, vivendo como Joana de Ângeles diz, e também foram as duas que eu copiei, foi Joana e foi a outra, foi, deixa eu olhar aqui, Joana e a Memei. Memei também nos fala a todo momento, para que possamos ter o nosso coração limpo, para assim absorvermos toda essa caridade que nós temos, essa centelha divina dentro dos nossos corações. E podemos, sim, a cada dia nos melhorarmos, fazendo o bem e praticando como exercício diário em nossas vidas. Que Jesus nos abençoe, nos dando a cada um muita sabedoria, muito discernimento, para que, assim, degrau por degrau, consigamos